Olá pessoal, vamos então ver hoje a aula sobre matrizes. Bom, matriz nada mais é do que uma tabela onde você coloca os elementos, que no caso são números reais, dispostos em filas. Quando a gente fala fila, refere-se a linha ou colunas, certo? Lembre-se, fila significa linha ou coluna. As linhas você vai contar sempre na horizontal. Por exemplo, aqui eu tenho a primeira linha, em que os elementos são 3 e 8, segunda linha, elementos 0 e 5, terceira linha, elementos 4 e 9. As colunas você vai contar sempre na vertical, ou seja, 3, 0 e 4 formam a primeira coluna, 8, 5 e 9 formam a segunda coluna. Nesse caso, você tem uma matriz que possui 3 linhas e 2 colunas. Daí você pode afirmar que é uma matriz de ordem 3 por 2, ou seja, o 3 aqui está indicando a quantidade de linhas e o 2 está indicando a quantidade de colunas. Vale ainda lembrar o seguinte, uma matriz você vai poder representar utilizando uma letra maiúscula do nosso alfabeto, ou então os elementos da matriz também, escritos aqui entre parênteses ou entre colchetes. Tem ainda uma terceira maneira de você representar, não muito usada, que seria utilizando duas barras verticais lado a lado aqui. Ainda nessa parte inicial, temos a chamada representação geral de uma matriz. Notem, por exemplo, aqui, que nós temos uma matriz de ordem 3 por 4, nesse exemplo, ou seja, 3 linhas e 4 colunas. Observe que aqui dentro da matriz aparecem os elementos indicados com a letra A minúscula. Isso faz uma referência à matriz A maiúscula. Além disso, aparecem os números aqui, por exemplo, 11, 12, 13. Afinal, o que isso significa? Por exemplo, se você pegar aqui o elemento A13, isso significa dizer que é o elemento que pertence à primeira linha e terceira coluna. O elemento A14, primeira linha, quarta coluna. O elemento A11, primeira linha, primeira coluna. E assim por diante. Sempre o primeiro valor que aparece aqui vai indicar a linha e a coluna. Por exemplo, esse aqui, o elemento A31. É o elemento que pertence à terceira linha e à primeira coluna. Então sempre é assim. Esse valor que vem primeiro indica a linha e esse segundo valor indica a coluna. É muito comum em alguns livros aparecer a linguagem A e J, como está aparecendo aqui. Vou aqui destacar para vocês. Notem, a matriz A é igual a e J. O que isso quer dizer? Que a matriz A é formada pelos elementos A e J, onde esse I vai indicar a linha que o elemento se encontra e J vai indicar a coluna que o elemento se encontra. Observe aqui então, I e J. I vai indicar a linha, J vai indicar a coluna. Por exemplo, voltamos aqui na tabela. Quando eu escrevo assim, A24, então I é igual a 2 e J é igual a 24. Outra coisa interessante também é o que seriam matrizes iguais. São matrizes do mesmo tipo, ou seja, tem a mesma ordem. Notem que as matrizes A e B têm a mesma ordem, 2 linhas, 3 colunas. E que os elementos correspondentes são iguais. Notem que os elementos todos aqui correspondentes são sempre iguais. Ou seja, a matriz A é igual à matriz B. Ainda temos algumas matrizes bem elementares. No caso, por exemplo, aqui a matriz em que todos os elementos são iguais a zero é a chamada matriz nula. Aqui apenas um exemplo. A matriz linha é aquela matriz em que possui uma única linha. Exemplo, a matriz que tem uma linha e 3 colunas, que seria essa daqui, a matriz L. Matriz coluna é aquela matriz que possui uma única coluna. Notem que essa matriz aqui só tem uma coluna, no entanto possui 3 linhas. E por fim, a chamada matriz quadrada. O que seria isso? É aquela matriz em que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Nesse caso, notem que essa matriz possui 3 linhas e possui também 3 colunas, por isso que ela é a matriz quadrada. Aí, nesse caso, você fala que ela é uma matriz de ordem 3 por 3, ou seja, tem 3 linhas, 3 colunas, ou simplesmente matriz de ordem 3.
Vale ainda lembrar o seguinte: na matriz quadrada, os elementos 5, 9 e 8 formam a chamada diagonal principal, enquanto que os elementos 7, 9 e 1 formam a chamada diagonal secundária. Bom lembrar que só existe diagonal principal e diagonal secundária se a matriz for quadrada, somente.